Primeiramente, em nome do Sapiens, eu desejo boa noite a todos e todas, tá bom? Nessa noite nós vamos dar seguimento à nossa jornada da residência, como havíamos comentado, com as nossas aulas específicas. Para quem não me conhece, sou professora Tess Passos, tá bom? Sou enfermeira, eu atuo como coordenadora do Sapiens e hoje estarei aqui para ministrar essas duas mini-aulas para vocês, tá bom? Eu sou especialista em oncologia pela modalidade residência da UEPA. Sou especialista em gestão de risco também. E atualmente sou mestranda em enfermagem pela UEPA. Lhes apresento a plataforma Meet, plataforma Zoom, pela qual a gente vai estar realizando os nossos encontros do Sapiens com as nossas aulas e resoluções de questão, tá bom? Só peço para que vocês tenham cuidado com o áudio de vocês, porque eu consigo escutar e os outros também quando o áudio está sinalizado como ligado, tá bom? Tô dando uma olhadinha aqui, tá todo mundo, exceto Ellen, com o áudio desligado. Aí peço só para ela desligar o áudio. O microfonezinho. A minha conversa com vocês, ela é direta, a gente consegue se comunicar por áudio e pelas mensagens. O nosso chat ele está liberado. Então, a gente tem dinâmica de resolução de questão, no qual vocês colocam qual a questão que vocês acreditam que seja nesse chat. Então, é importante que ele seja sempre ativo. Vocês podem, então, tanto falar pelo microfone ou falar por via da mensagem. Até aqui, tudo bem? Podemos dar início? Aí agora vocês precisam responder pelo chat ou pelo microfone. Posso dar início? Sim, Tá tudo certo? Perfeito. Então, eu trouxe como um assunto muito importante para a gente, para ser abordado aqui nesse momento de aulas específicas de enfermagem, preparatório para as provas de residência. Eu trouxe para vocês o conteúdo que sempre é cobrado, que é o processo de enfermagem. Nós vamos sentir falta e nós vamos, às vezes, falar sistematização da assistência de enfermagem, mas nós temos agora uma nova legislação a respeito do COFIN, e é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Eu tentei trazer uma aula compacta com poucos slides, mas eu falo muito. Isso não impede que também vocês perguntem algo. Então, sintam-se à vontade, tá bom? Ah, vamos lá. Então, os objetivos da aprendizagem seria conceituar e caracterizar o processo de enfermagem e suas bases técnicas e científicas, e descrever e analisar as etapas do processo de enfermagem. Isso é muito cobrado em prova. Nosso diferencial do Sapiens, a gente sempre traz um contexto de como é que esse assunto que é abordado, ele é cobrado. Nada que a gente repassar para vocês, ele vai estar aquém dos editais de residência. Então, a gente sempre traz um raio-x com os editais e o conteúdo que está sendo abordado. A tendência é que isso aqui mude, tá bom? De sistematização da assistência de enfermagem fique só o processo de enfermagem. Pode acontecer ou não, depende de quem está ali elaborando o edital, tá? Porque essa parte aqui, ela ficou na resolução passada. Então, nós temos tanto a metodologia da assistência de enfermagem quanto o SAI, sendo que a UEPA também cobra o contexto da saúde coletiva, tá bom? Então, temos essa roupagem aqui para esse assunto que é abordado. Nós tratamos o processo como um método, é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, basicamente, tinha, né, 45 minutos para falar com vocês sobre isso. Outra coisa legal que a gente sempre traz o raio-x das questões, com qual constância esse assunto ele tem caído nas provas de residência. Então, por aqui, olha, ano passado, o processo de enfermagem barra SAI caiu tanto na UEPA quanto na UFPA e tanto no SISUPA. Nas três provas foi abordado. Ou seja, se você quer prestar a prova de residência, não tem como você ir sem saber as etapas do processo de enfermagem e o que cada etapa ela configura. Agora a gente vai começar a entrar propriamente no assunto, certo? Qualquer coisa, chat. Eu consigo ver por aqui e respondo vocês na hora.
Primeiro, uma contextualização sobre as resoluções. Então, o que que a gente tem? Lá em 2022, a resolução COFEN número 272, ela dispõe sobre a SAI e ela apresenta a SAI, né, esse processo nas instituições de saúde brasileira. Então, aqui começou a se organizar esse processo, porque vocês sabem que a SAI, ela é brasileira e o processo de enfermagem, ela é geral, universal. Então, a SAI é nossa, só que existia muito problema em conseguir discernir o que é SAI, o que é processo de enfermagem, porque já antecipo que isso não são sinônimos, tá bom? Aí, depois o tempo foi passando. Em 2019, nós tínhamos a atual legislação sobre o processo de enfermagem. Então, a Resolução 358 de 2009, ela dispõe sobre a SAI e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Então, essa era a nossa resolução que a gente ficava ali batendo todos os artigos dela, porque sempre era certo em prova, concurso e residência. E aí, uma resolução antiga, mas ainda tínhamos dúvida: o que é processo de enfermagem, o que é SAI, e essa dúvida vinha. Muita gente falava que a SAI era o processo de enfermagem, que era a mesma coisa, e assim as coisas iam passando e não era esclarecido nada. Por fim, temos a Resolução 736 de 2024. Então, nós temos, só um instante, nós temos que essa resolução está quentíssima, a batata está quente aqui na nossa mão, e ela dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem. A SAI saiu da terceira resolução sobre o processo de enfermagem. A gente não vê esse termo lá. Então, ela vai dispor sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental, olha a palavra diferente, que pode cair na prova, onde ocorre o cuidado de enfermagem. Então, a partir do momento que nós temos a resolução vigente 736 de 2024, essa daqui foi anulada. Essa aqui ela não está mais em vigor. Agora a gente, quando fala de processo de enfermagem, vai falar dessa resolução atual. Todo mundo sabia dessa nova resolução pela internet ou algo do tipo? Estão comigo? Está tudo certo? Olha, a Ellen não sabia, então a partir de agora já temos uma atualização quentíssima, tá bom? Que eu aposto que vai cair em prova, porque eu já vi cair em prova de concurso agora recente, tá bom? Perfeito. Vamos dar seguimento com o nosso apontador. A nossa resolução vigente é essa, como eu falei anteriormente. Ainda pode cair questão de SAI? Cara, ainda pode, mas a gente tem uma prerrogativa que vão entrar outros assuntos a respeito disso. Para fundamentar e contextualizar vocês, a SAI ela nunca foi a mesma coisa do processo de enfermagem. Eu sempre gosto de explicar isso, é, falando que a SAI ela organiza o trabalho profissional quanto a método pessoal, instrumento, tornando possível a operacionalização. A palavra-chave para a SAI é operacionalizar. Ela consegue fundamentar o processo de enfermagem, mas são coisas diferentes. O processo de enfermagem é o macro, é o grande. E a SAI, ela vem aqui para respaldar, para operacionalizar no Brasil. E agora isso não está mais vigente na resolução, porque só se fala processo de enfermagem apenas, que a gente vai conceituar também. Mas isso aqui é só para deixar bem claro para vocês que existe essa diferença. Beleza. Aqui nós temos a nossa maravilhosa. Ela foi do início de ano, né? Dia 17 de janeiro de 2024. Nós já estamos em maio. Estou desesperada porque está passando muito rápido esse ano, né? E nós temos aqui essa atualização maravilhosa. Vamos agora destrinchar essa lei propriamente. Então, nós temos que o processo de enfermagem,
ele trabalha, na verdade, como um método. A palavra-chave para ele é método. Então, ele é um método que orienta pensamento clínico e julgamento da enfermagem. Ela direciona a equipe de enfermagem. Então, quando vocês lembrarem de processo de enfermagem, lembre de método, de metodologia para se chegar ao cuidado propriamente dito efetivo, com as suas etapas e em ciclo, tá bom? Então, artigo 1. O processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático. E, de novo, aqui, bonitinho, essa palavra que eu gostei bastante, em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. Onde tem enfermeiro, deve ter o processo de enfermagem vigente a partir da resolução nova. Então, nós temos, isso era o artigo 1. O artigo 2, ele fala de uma coisa que muita gente não gosta, que é o nosso suporte teórico. Então, o processo de enfermagem, ele deve estar fundamentado no suporte teórico. É só teoria de enfermagem, Thaís? Não. Ele pode estar fundamentado nas teorias e modelos de cuidado. Trouxe aqui para vocês a maravilhosa Florence, né, para representar as teorias de enfermagem, mas ele pode estar fundamentado em sistemas de linguagem padronizada, que a gente vai falar sobre isso também. Eles trouxeram vários exemplos de contexto de suporte. Então, as teorias e os modelos de cuidado são suporte, sistemas de linguagem padronizada são suporte, instrumentos de avaliação de predição de risco validadas. Que coisa enorme, Thaís. Isso aqui é muito do que a gente trabalha nas outras escalas de mestrado, doutorado. A gente trabalha com esses instrumentos. O meu mestrado, por exemplo, ele é sobre um instrumento de enfermagem, que é uma tecnologia assistencial. Então, isso tudo aqui está presente na nossa legislação. Quanto mais validado por profissionais capacitados, melhora esse instrumento. Então, é perfeito aqui nesse contexto. Eu faria uma questão sobre isso? Faria. Também protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos afins, tá bom? Então, o processo de enfermagem, ele é embasado, a base dele por meio do suporte teórico, são as teorias de enfermagem, dentre outros fatores, tá bom? É por isso que vem se fomentando nas instituições de ensino superior agregar as teorias de enfermagem para perto, né? De todo esse, do meio acadêmico, profissional, tá bom? Não é do nada. Lembrando que as teorias de enfermagem não são só as antigas, tá bom? A todos os anos, novas teorias de enfermagem vão sendo feitas. Até aqui. Tudo bem? Estou rápida, estou correndo uma maratona, ou tá tudo certo? Perfeito. Qualquer coisa, sinalizem. Thaís, você está muito rápida. Volte. Aqui nós temos o artigo 3. O artigo 3 ele fala os diagnósticos, os resultados e os indicadores, as intervenções e ações, atividades de enfermagem podem, toda vez que tiver uma palavra importante, eu vou marcar para vocês, elas podem, não devem, elas podem ser apoiadas nos sistemas de linguagem. Nós vamos falar nessa universalização, né? Nanda, Nick, NOC são sistemas de linguagem padrão. Quando a gente fala disso, a gente fala desses contextos. Então, ele fala no artigo 3 que pode. Se a questão vier falando para vocês que deve, não é isso que está na resolução, tá bom? Só ignorem isso aqui, que eu ainda estou ainda me atualizando e atualizando os meus slides para 2024. Mas está tudo 2024 aqui, não se preocupem. Ó, tá aqui a bonitona. Aí, Thaís, tu vai ficar repetindo ela 1000 vezes? Vou, porque às vezes na prova cobra só o número da resolução. Isso não é legal? Não. Mas você vai questionar, você só vai saber que a resolução é 736 de 2024. Isso aqui cai muito, né? Cai demais nas provas. Não mudou, tá bom? O artigo 4 ele fala que o processo de enfermagem ele se organiza em 5 etapas. Elas não deixaram de ser 5 etapas, mas o nome mudou. Então, atenção aqui.
nós temos que as 5 etapas, elas são interrelacionadas, interdependentes, ou seja, elas dependem uma da outra, elas são recorrentes e elas são cíclicas. O processo de enfermagem, ele não tem fim. Depois que a gente chega na última etapa, a gente volta para reiniciar o ciclo. Tudo bem? Então, nós temos esse processo. Vamos lá para as 5 etapas. Thaís, a avaliação de enfermagem aqui no início, sim, é uma atualização. Agora, a primeira etapa do processo de enfermagem, isso vai entrar na mente de vocês, amém, que o nome não é mais histórico de enfermagem, coleta de dados, o nome é avaliação de enfermagem. Seguindo, temos diagnóstico de enfermagem, não mudou. Planejamento de enfermagem também não mudou. Implementação e evolução. Opa, aqui mudou, né? Antes era avaliação, agora é evolução. Então, primeira etapa, avaliação, segundo, diagnóstico, terceiro, planejamento, quarto, implementação, quinto, evolução. Isso vocês têm que anotar na geladeira, na porta da geladeira da casa de vocês, tá bom? Mas é bem tranquilo. Aqui nós temos as diferenças que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem a resolução COFER 2009 e a 2024. Antigamente, a primeira etapa era a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Hoje, vocês já sabem que o termo correto é a avaliação de enfermagem. É a primeira etapa. E a última ficou como evolução. Tudo bem até aqui? Sim, perfeito. Aqui é um slide mais pesado, mas calma, a gente consegue padronizar e deixar ele bem tranquilo para vocês. Aqui nós temos as etapas do processo, tá bom? E a gente tem a primeira etapa de avaliação. A avaliação é a junção da coleta de dados subjetivos e os objetivos. Então, a gente vai ter todo esse processo de entrevista, de análise, né, desse paciente, né, dessa comunidade, enfim. É uma avaliação inicial. E ela é inicial, mas ela continua durante todo o processo, tá bom? Então, nada impede de a gente fazer novamente essa coleta a cada visita de enfermagem, por exemplo, a cada consulta de enfermagem. A gente vai ter essa etapa inicial. Depois, a gente vai identificar os problemas ou as condições de risco, que seriam os diagnósticos de enfermagem. Posteriormente, nós vamos realizar o planejamento da assistência de enfermagem, que seria o desenvolvimento de um plano assistencial propriamente dito, seguido da implementação. Muita gente coloca nas provas e troca planejamento com implementação, mas na lógica vocês conseguem matar a questão. Implementação, a gente vai ter a realização das intervenções que a gente planejou aqui, certo? E, por fim, a gente vai fazer toda a avaliação dos resultados alcançados, tá bom? E, por fim, nós vamos realizar também a documentação desse processo, ok? Então, a gente vai ver uma por uma, dá tempo de vermos uma por uma, mas é essencial que vocês tenham essa visão, essa questão ampla e de resumo, tá bom? Eu preciso saber o que é a primeira etapa e o que é que se faz na primeira etapa. É isso que a gente vai abordar, nos slides seguintes. Primeira etapa, avaliação de enfermagem. Antes era coleta, antes era histórico de enfermagem, mas hoje vocês vão sair daqui sabendo que a primeira etapa se chama avaliação de enfermagem, porque de fato a gente vai avaliar, né? A gente avalia por meio da anamnese, né? E do exame físico. Além disso, a gente vai ter o apoio de vários exames diagnósticos, né? Diagnósticos por imagens, avaliações laboratoriais. Tudo isso vai respaldar e embasar a nossa continuação desse processo. Formas de coleta. Aqui a gente pode ter formas primárias, que seria esse contato com o paciente, né? Conversar com ele, saber o que é que está afligindo, quais são os problemas que ele está passando.
Depois a gente pode ter essa coleta por meio da equipe, né? Nós temos a visita e nós temos também a passagem de plantão. Então a gente conversa com os membros da equipe para estar coletando essas informações. Formas secundárias seriam prontuários, avaliações escritas, resultados de exame que eu falei anteriormente e o registro em prontuário, que é importantíssimo. Segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. O que eu deixei destacado aqui para vocês? Ela representa um julgamento clínico dessas informações. Então, tudo que eu coletei na primeira etapa, eu vou precisar na segunda. Lembrem, o processo ele é interdependente, não dependente. Inter, uma depende da outra. Então, nesse julgamento clínico, a gente vai ter as necessidades de cuidados, né? E a gente vai ter tanto o diagnóstico real como os diagnósticos de risco, né? Os diagnósticos em potencial. O que rege essa parte, né, das nomenclaturas, dos termos universais, para a gente agora são os diagnósticos da NANDA, que é uma organização americana especialista nos diagnósticos de enfermagem. Eu ainda não adquiri, nem sei se vou, mas já foi lançado o livro de 2024 e 2026 sobre os diagnósticos atuais, certo? Então, a segunda etapa ela serve para eu determinar, para eu organizar, por meio da primeira etapa, o que que eu consegui obter, né, de necessidade que esse paciente tem para os cuidados. Planejamento. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque tem muito texto, mas eu queria deixar para vocês, isso aqui é tudo da resolução, tá bom? Algumas informações importantes, né? Terceira etapa, nós vamos planejar a nossa assistência. Então, a gente tem aqui o que direciona é a NOC, né? Que seria a classificação dos resultados de enfermagem. O que é que eu tenho, o que eu espero, né, desse planejamento? Ele deve envolver, e isso na resolução atual. A priorização dos diagnósticos de enfermagem. Ah, Thaís, eu tenho 20 diagnósticos, mas você precisa traçar quais são os diagnósticos principais para aquele paciente. Item 2, determinação dos resultados. Esses resultados são quantitativos e ou qualitativos que a gente espera para a nossa assistência. Eu espero que esse paciente não desenvolva lesão por pressão, eu espero que esse paciente não caia, eu espero que esse paciente não tenha infecção, de corrente sanguínea, entre outros. E a terceira, a tomada de decisão terapêutica, né? Declarada pela prescrição de enfermagem nas intervenções, ações e atividades e por meio dos protocolos assistenciais também. Lembrando que os protocolos, eles dão base e subsídio para que a gente possa realizar as nossas atividades e competências, tá bom? Tudo bem? Eu só respirei aqui. Tudo certo? Até agora alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eu falo tudo bem para vocês acordarem, né? Porque eu sei que vocês tiveram um dia cansativo, mas a gente está aqui junto conversando sobre esse processo. Etapa 4. Eu planejei, agora eu vou implementar as ações de enfermagem. O que rege as nomenclaturas básicas é NIC, né? Classificação das intervenções de enfermagem. Isso aqui eu achei muito legal, atualização também. Elas devem ser apoiadas, né? A nossa implementação do cuidado. A gente vai ter alguns padrões de apoio dessas intervenções, de implementar as ações. Por exemplo, eu vou colocar como prescrição de enfermagem para o paciente que tem risco de lesão por pressão, a mudança de decúbito a cada 2 horas, né? Então, aqui, primeiro padrão. Eu tenho padrão de cuidados de enfermagem. Ou seja, esses padrões, esses cuidados, né? Essa intervenção nós temos que esse padrão de cuidados, ele é autônomo do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Então, nós temos esse padrão de cuidados, esse primeiro padrão, que foi o exemplo que eu dei inicialmente para vocês. Nós temos que
Esse primeiro padrão de cuidados, eu consigo, pela própria equipe, enfermeiro e técnico de enfermagem, realizar. Ou eu prescrevo e realizo, ou eu prescrevo e demando para o colega técnico de enfermagem. Isso eu estou na implementação já, eu já planejei, babies. Item 2, padrão de cuidados interprofissionais. Aqui a gente tem os cuidados que são colaborativos com as demais profissões, e aqui eu posso citar 1 milhão de ações e padrões de cuidados que são interprofissionais. Aqui a gente precisa muito no ambiente hospitalar, na saúde coletiva também. A gente precisa dos outros profissionais para demandar, encaminhar, como a gente faz encaminhamento, né, para o odontólogo, para o fono, para o físio, para o nutricionista, né? Então, a gente precisa aqui desses padrões de cuidados interprofissionais também. E por último, nós temos os padrões de cuidados em programas de saúde. Nós temos os cuidados advindos dos protocolos assistenciais. Então, a gente tem aquelas medicações, por exemplo, que o Ministério da Saúde libera que o enfermeiro possa fazer. Por quê? Porque eu tenho um protocolo, eu tenho uma dosagem toda pré-estabelecida. Então, o enfermeiro ele é apto e livre para realizar esses padrões desde que eles estejam tanto em protocolos do Ministério da Saúde, os mais amplos, quanto os protocolos assistenciais da própria instituição. Um exemplo bem legal que eu tenho para vocês é, em algumas instituições, um enfermeiro, ele consegue fazer a prescrição do raio-x para confirmar o posicionamento da sonda nasoenteral. Falei sonda, mas é catéter, tá? Todos os meus alunos sabem que a terminologia atual é catéter. Então, o enfermeiro consegue fazer a prescrição para realizar o raio-x, porque ele mesmo introduziu o catéter, ele mesmo tem autonomia para realizar. Mas isso dentro de um protocolo de uma instituição, tá bom? Aí é liberado. Caso contrário, existe instituição que você solicita para o médico que ele prescreva e autorize o raio-x. Ficou claro o exemplo? Sara, ouve toda vez que muda a Nanda tem atualizações? Tem tanto inserção de diagnósticos como a retirada de alguns, tá bom? Sempre existe isso. Sempre tem inserção e retirada, tá certo? Mas essa é uma pocket aula, então caso vocês queiram saber das atualizações, sacanagem. Então essa é uma aula reduzida, Sara, por isso que eu não coloquei as atualizações. Tudo bem? As atualizações elas são para aula macro. Essa aula ela tem pouquíssimos slides, é só para mostrar para vocês como está o processo agora. Mas na aula mesmo, cada uma dessas etapas elas são destrinchadas em sua totalidade. Eu nem falei de CIP aqui ainda, né? Então a gente tem essas atualizações, sim. Nada, Sara. Perfeito. Então aqui a gente tem os padrões de cuidados na nossa implementação. Quinta etapa, nós teremos evolução de enfermagem, né? A evolução não é só escrever, tá bom, babies? A evolução que eu digo é avaliar todo o processo, né? O que que foi feito nesse planejamento? Esse planejamento ele foi efetivo, deu tudo certo, e assim a gente vai seguindo. Mas é claro que também a gente precisa falar do processo de registro, né, da documentação. Então, a gente segue também os padrões com documentação específica para esse registro de enfermagem, tá bom? Agora, a gente vai pesar um pouquinho a nossa aula. Por quê? Porque a gente precisa falar dos outros artigos da resolução, tá bom? Que podem cair na prova de vocês. Então, a gente sempre destaca o que é para destacar e suprime que consegue suprimir. Mas já antecipo que essa resolução ela é bem tranquila, ela não é muito longa, tá bom? Tô ouvindo alguém com o microfone ligado, babies. Preciso que desliguem. Pronto. Com o tempo vocês vão conseguir se adaptar legal à plataforma. É bem tranquilo mesmo. Dando seguimento, a gente está no artigo 5 ainda, porque o artigo 4 fala de todas as etapas do nosso processo, que são 5. Aqui a gente fala da consulta de enfermagem. Então, eles falam que a consulta de enfermagem ela deve ser organizada e registrada conforme as etapas do processo de enfermagem. Aqui não tem erro.
Aí agora eu voltei para perguntar para vocês se vocês lembram quais são as etapas do processo de enfermagem que são privativas do enfermeiro. Não mudou da resolução passada. Então, qual seria? Quais seriam as privativas? É questão de prova. Cri, 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 cri. Quais são as etapas do processo de enfermagem que são privativas do enfermeiro? Quem souber, pode falar no chat ou no microfone. Diagnóstico e prescrição? Diagnóstico e prescrição? Vamos lá. O artigo 6 e o artigo 7 falam, né, o que cabe para o enfermeiro, o que cabe para o técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, o artigo 6 ele fala que ao enfermeiro cabe no processo de enfermagem privativamente o diagnóstico e a prescrição de enfermagem, certo? E ao técnico de enfermagem, ele vai competir também, ele participa do processo de enfermagem, né, com as anotações de enfermagem, bem como a implementação dos cuidados de enfermagem. Ele prescreve? Não, mas ele executa, tá bom? E também checa essas implementações nas anotações de enfermagem, é claro, sempre sob supervisão e orientação do enfermeiro. Então, quem planeja, né, é o enfermeiro. Quem pode implementar é o técnico auxiliar, respeitando a nossa resolução que fala desse processo de o que é que o enfermeiro faz, o que é que o técnico de enfermagem faz. Que é a nossa lei e o nosso decreto da nossa profissão, tá bom? Então, sempre deixo de vermelho o que é que vai destacar, o que vocês não podem esquecer, porque é questão de prova. Enfermeiro, diagnóstico e prescrição, e o técnico, ele participa, né, de todo esse processo e principalmente da implementação dos cuidados. Perfeito. O artigo 8 ele fala especificamente da documentação do processo de enfermagem, tá bom? Ele deve ser formalmente registrado em prontuário, pode ser físico, pode ser eletrônico, tá bom? E cabe ao enfermeiro o registro de todas as suas etapas e aos membros da equipe de enfermagem. Técnico auxiliar vai caber a anotação de enfermagem. Então, o enfermeiro faz evolução e o técnico e o auxiliar fazem a anotação de enfermagem. Assim como eles vão checar na prescrição aquilo que foi feito sobre as nossas prescrições. Então, nós temos uma prescrição ou aprazamento. O técnico vai lá, o auxiliar vai lá e realiza a checagem dessa prescrição. Certo? Lembrando, respeitando todas as demandas legais da profissão, tá bom? Perfeito. Item 9. Os profissionais de enfermagem, bem como as instituições de saúde, devem buscar meios necessários para capacitar e qualificar sobre a utilização do processo de enfermagem. Nossa, Thaís, mas o processo de enfermagem é tão antigo, ainda existe instituição que não tem, né, esse padrão de realizar o processo de enfermagem. Então, é algo que precisa ser instituído. Fala aqui no artigo 10 da educação permanente, né, em saúde, enfermagem, e fala também que os profissionais de nível médio, graduação e pós-graduação, eles devem ser contempladas essa temática para favorecer essa qualificação. Então, bora lá. 9 e 10, eles falam que o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar da enfermagem, precisam ser capacitados e qualificados, mas que esse processo ele precisa ser implementado em todas as instituições, em todos os locais que tiver equipe de enfermagem. Então, se eu tiver numa escola e tiver enfermeiro lá, eu preciso ali aplicar o processo de enfermagem. Artigo 11, ele fala da questão das políticas institucionais para incorporar, né,
resultados de pesquisa acerca do processo de enfermagem. Então, aqui ele já está finalizando a resolução, ele só está falando que precisa pesquisar, que precisa implementar, tá bom? E ele fala que compete ao Conselho Federal e aos conselhos regionais a fiscalização desse processo, né? Então, eles que são responsáveis por fiscalizar se está acontecendo adequadamente ou não. E nos casos de omissão, deve ser resolvido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Tranquilão. Olha o que eu deixei de vermelho aqui para vocês. Essa resolução, ela entra em vigor na data da publicação, que eu já mostrei para vocês qual é, que foi em janeiro, e revoga-se é, a resolução COFEN 358 de 2009. Então, ela saiu. Ela não está na nossa resolução atual do processo de enfermagem, tá bom? Se cobrar na prova, vai cobrar assunto desatualizado, tá? O ideal é que já venha o termo processo de enfermagem, para não termos mais nenhuma dúvida do que seria o processo de enfermagem. Sai. Enfim. Vamos aquecer. Trago para vocês aqui um exemplo de como é que a gente trabalha. É claro que eu suprimi as questões, né? Mas eu, particularmente, Thaís, eu trabalho com questões entre os temas, para vocês não cansarem muito. Vocês vão ver que a resolução de questão ela é muito dinâmica. Então, a gente consegue resolver questão, e conseguir aprimorar, absorver esse conteúdo de maneira mais didática, digamos, e vocês sentem como é que isso cai na prova. Eu trouxe questões que a gente consegue aproveitar, mas que ainda são questões antigas, tá bom? Eu dou uns minutinhos para vocês resolverem e vocês me digam no chat qual vocês acham que é a alternativa correta. Tudo bem? Qualquer coisa, eu tô aqui. Leu rapidamente, viu qual vocês acham que é e a gente resolve junto. Aí tem que colocar no chat qual alternativa você acha que é e não pode colar do coleguinha. Se ele colocar E, você não pode colocar. Você tem que primeiro ler a questão para depois colocar no chat, para ninguém te influenciar, tá bom? Algum de vocês já vai estar com a gente no preparatório? Ou ainda não? Já temos uma baby que estará, né? Vitória também. Joyce, muito bem. Mas e a questão? Todo mundo foi de C? Tem certeza que vocês não colaram de ninguém? Tá certo. Pelo nosso tempo, vamos corrigir aqui bem rapidinho para vocês sentirem como é que funciona esse processo de correção de questão, tá bom? Nossas questões são assim padronizadas. A gente sempre vai falar da onde a gente tirou. Então eu tirei da UF, da questão a questão. Ixi, quase eu fiquei gaga. Tirei a questão da prova da UFPA, da residência, do ano de 2023, tá bom? Então, eles sempre vão considerar. No que se refere à sistematização da assistência de enfermagem e à implementação do processo de enfermagem, a resolução COFEN 358 de 2009, é claro, estão em 2023, então usaram a vigente. Considera-se. Nível de dificuldade eu coloquei fácil, mas nós vamos ver aqui. Letra A. A equipe de enfermagem é incumbida da liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem. Nós sabemos que não, tá bom? Que quem é incumbido dessa liderança é o enfermeiro. Eu esqueci de falar qual é essa, tá? Geralmente a gente fala. Então, aqui a gente tem
que a equipe de enfermagem, ela não é responsável, é o enfermeiro que lidera a equipe de enfermagem, beleza? Então, letra A, ela tá fora. Letra B. O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem, sendo obrigatória a sua realização pelo enfermeiro e ou técnico de enfermagem, que vocês me responderam brilhantemente aqui, não. É o enfermeiro que é responsável por fazer essa etapa. Então, técnico de enfermagem, deu. Só o enfermeiro no nosso diagnóstico. Item C foi a questão que vocês colocaram. Vocês leram todas as alternativas? Bora lá. O técnico e auxiliar de enfermagem e a parteira participam do processo de enfermagem sob supervisão e orientação do enfermeiro. Durante a nossa pocket aula, eu falei em algum momento em parteira? Eu falei de parteira para vocês? Não. Eu não falei de parteira, é porque ela não está na nossa resolução, nem na antiga, nem na atual. A parteira, ela executa ações da equipe, né? Ela faz todo esse processo de acompanhamento, né? Mas nesta resolução ela não está. Ela vai estar presente na nossa lei decreto da profissão. O que é o enfermeiro? O que é o técnico de enfermagem? O que é o auxiliar? O que é a parteira? O que que a parteira faz? Lá ela vai estar, na nossa lei decreto. No processo de enfermagem estão a equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Tá bom? Ou seja, a letra C também não é a nossa questão, né? Por isso que é bom sempre ler duas vezes. Tudo bem que eu estava apressando vocês, mas é bom errar agora para acertar na prova. Letra D. O planejamento de enfermagem é uma das etapas do processo de enfermagem e envolve a realização das ações ou intervenções determinadas. Planejamento. Eu vou executar alguma coisa? Não. Então, aqui a gente tem que. Não seria realização, seria formação do plano de ações e tudo mais. Maravilhoso, perfeito. Letra E. Então, lembrando, o planejamento a gente não realiza, né? A gente não realiza nada do planejamento. Eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã. Então, não vou realizar ainda. Item E. O processo de enfermagem deve ser realizado em todos os ambientes, como instituições prestadoras de serviço, de internação hospitalar, escolas, fábricas, dentre outros. Esse artigo ele não está mais na nossa resolução atual. Eu trouxe nessa aula para vocês todos os artigos, né? Então, é uma questão que vai ser atualizada para passar pelo processo de prova, tá bom? Então, vocês iriam por eliminação. A Ellen falando que resolveu sob pressão. Gente, longe de mim. É só porque a gente tá no nosso aquecimento e no nosso tempo aqui. Deus me livre pressionar vocês. Mas a gente vai pegar um ritmo muito legal durante a preparação. Então, vocês já vão estar resolvendo muita questão e conseguir se habituar nesse processo, tá bom? Isso aqui é só para aquecer, tá? Então, nossa questão correta, item E. Tem questão que às vezes eu inicio já logo falando qual é a correta, mas às vezes perde a graça. Então, tem algumas questões que eu deixo no final e eu falo qual é a correta. O EPA 2022. Essa aqui, se você errar, você não pode dizer que você estudou comigo. Sacanagem. Então, aqui não, o EPA 2022 foi cobrado sobre coleta de dados. Então, a coleta de dados é uma ferramenta importante que busca conhecer os dados referentes ao estado de saúde do paciente. Pode ser obtida de modo direto ou indireto. São dados diretos e obtidos por meio de que nós conversamos brilhantemente. Nós conversamos que o processo de coleta de dados, ele envolve agora o termo avaliação de enfermagem, e ele é composto pela anamnese e pelo exame físico. E também nós temos os termos de avaliação laboratorial.
Eu vou ler as outras alternativas para vocês? Podia até ler, mas a gente sabe que os dados diretos, eles são por meio da anamnese e exame físico. Dado indireto, secundário, a gente tem a conversa com outros profissionais, a gente tem ah, a leitura do prontuário. Então, aqui, sem problema nenhum, mano. Assim, a UFPA, ela foi um docinho, um amorzinho no ano de 2022, né? Perfeito. Vamos fingir que eu nem dei spoiler para vocês, mas essa questão aqui é da USP. Nós vamos resolver juntos, já que eu fiz questão de dar spoiler. USP 2023, porque os nossos padrões de questão são altos, tá bom? Então, para estabelecer uma linguagem comum nos planos de cuidado de enfermagem, o enfermeiro utiliza conhecidos instrumentos de classificação de enfermagem. A linguagem padrão que eu falei para vocês. A USP, a residência da USP queria saber, dos seus candidatos, quais são essas linguagens internacionais, né? Nanda, Nick, Nock, o que é que eles fazem propriamente? Qual seria a nossa alternativa? Considerando que a gente falou de Nanda para diagnóstico de enfermagem, NIC para as intervenções de enfermagem e NOC também para os resultados de enfermagem, certo? Então a gente tem aqui que a alternativa correta seria a alternativa A. Vira e mexe, eu tenho também essas gafes, mas não se preocupem, eu sou assim mesmo. Thaís, o que é CIP? Classificação internacional. A gente tem aqui outras nomenclaturas. Thaís, existe só no Danik Nock? Não. Existe CIP, existe CIPESC, existe outras classificações. E a gente não tem como abordar aqui nessa aula Pocket, tá bom? Então, aqui a gente tem as questões incorretas e eu trouxe as referências para vocês. Aqui a gente vai falar especificamente e mostrar para vocês como é que funciona o preparatório. Então, a intenção é que vocês sintam como é que funciona uma aula. Isso aqui foi uma aula curta, mas a gente trabalha. Vamos trabalhar com um assunto denso gravado e a resolução de questão ao vivo, bate-papo por meio do Zoom, tá bom? Se pede que cai na prova de residência, muito difícil. As daqui do estado eu ainda não vi cair, não. Eu não posso dizer que nunca vai cair. Eu posso dizer que não cai. Não tem costume de cair. Que cai mais carro-chefe Nanda Nick Nock. E mais especificamente, Nanda. Se pede que pode cair, mas não é comum.